Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 20 anos. E hoje vamos falar aqui um vídeo mais básico, né, que seriam as perguntas mais frequentes que me fazem sobre cerveja artesanal. Então vamos lá? Então a ementa vai ser essas 11 perguntinhas que tem aí, né? E eu vou estar falando cada uma delas neste instante, sem mais enrolação. Então, primeiro, o que é cerveja artesanal, né? Cerveja artesanal é até um conceito um pouco difícil de dizer claramente, né? Há alguns entendimentos, mas eu vou te passar aqui aquilo que eu mais acredito. Então, a primeira coisa que eu acredito é que cerveja artesanal é aquela que não é feita por uma indústria muito gigante, muito grande, ou gigante, né? Como, por exemplo, uma Ambev, uma Budweiser, uma Heineken, por aí vai, né? Uma indústria menor, se for uma indústria, ou algo realmente mais artesanal no conceito puro de se dizer, né? Mais feito ele à mão livre, sem um processo industrial, né? Formal, alguma coisa muito assim. Portanto, com um pouco menos de automação, né? Se tem algum tipo de automação, às vezes só simplesmente naquelas rampas de aquecimento, mas não uma automação que leve em consideração uma linha de produção, um sistema de envase, uma rotina totalmente controlada por computador de entrada e saída de líquidos e produtos e coisas do tipo. Então, uma coisa muito mais manual, mais mecânica, né? Mais ali no controle da mão do cervejeiro mesmo e não de um engenheiro de produção que está ali controlando. Geralmente, uma cerveja artesanal, ela pertence a uma cervejaria que não é exclusiva em um único estilo de cerveja. Geralmente, as cervejarias artesanais, elas têm ali 5, 10, 15, 20, 50 variedades de cervejas diferentes. E também, ela é uma que ela tem uma certa flexibilidade na sua elaboração, né? Então, enquanto que uma cerveja industrial, ela segue um parâmetro mais determinado, a cerveja artesanal ela é um pouco mais flexível, então, numa determinada lote, ele pode tentar trocar um lúpulo, por exemplo, porque ele acha que está mais aromático, ou se ele percebe que aquele lúpulo não está com o potencial desejado, ele pode acrescentar mais lúpulo, ou trocar por outro, fazer uma blendagem, ou misturar um determinado grão, né, porque não está tendo uma eficiência. Ajustes simples assim que são permitidos durante a cerveja artesanal sem fazer uma mudança grande no estilo da cerveja que está sendo produzida. Por fim, uma cerveja artesanal é aquela que é feita de estilos diversos e não tão comerciais como uma American Lager. Então, geralmente, a cervejaria artesanal você vai escolher coisas como uma IPA, uma APA, uma Pale Ale, uma German Weisse, uma Porter, uma Stout, né? Enquanto a cerveja comercial, a grande maioria é American Lagers ou Special Lagers, né? Ou, por exemplo, uma Porter, uma Dark Strong Ale de uma indústria ali belga, coisas desse tipo, né? Então, a cervejaria artesanal ela vai ter uma maior flexibilidade em relação aí aos estilos. Esse quadro aqui, ele apresenta a diferença básica, né, de alguns pontos mais relevantes entre uma cerveja artesanal e uma cerveja industrial. Então, por exemplo, em relação ao processo de produção, né? Estamos falando aqui do processo da mosturação, da fermentação e do invase. Na artesanal, geralmente ele é manual ou semi-automatizado. A automatização que a gente tem é ali, o controle de uma temperatura, né, o tempo de uma mostura, um controle fermentativo das rampas de fermentação, coisas do tipo. Enquanto um processo industrial, geralmente ele é totalmente automatizado. Então, o tempo ali, o formato de entrada dos líquidos na panela, a transferência de uma panela para outra, transferência da panela para um tanque de fermentação, o processo fermentativo em si, tudo isso aí geralmente é automatizado a um nível extremo. O número de estilos, como eu falei anteriormente, né, uma cerveja artesanal a gente tem geralmente mais de 5 estilos presentes, uma cervejaria artesanal, e é comum você chegar ali com 50 ou 100 estilos, enquanto a industrial geralmente ela foca num estilo, né? São poucas aquelas que têm 2, 3, 4 cervejas diferentes. Daí você pode ver, por exemplo, uma Skol da vida, que ele tem 4, 5 estilos, né? Uma Antártica também tem somente uma, a Budweiser tem duas, né? Que é a Budweiser normal e a Light, e por aí vai. A frequência de alteração ajuste nos estilos, né? Enquanto na artesanal é frequente, o cervejeiro está sempre ali procurando melhorar, alterar, adequar, pegar um ingrediente novo, mais interessante para melhorar aquela receita. A industrial, ela nunca ou quase nunca se altera, né? Ela se mantém ali, às vezes, por centenas de anos naquela mesma receita base. Em relação ao número de intercorrências, também é uma coisa interessante. Por causa do processo artesanal ser uma coisa menor,
menos programada, né, tem muitas variações, é maior o número de intercorrências. Então, o número de problemas geralmente acontecem mais, tá? Problemas pequenos, a gente está falando, né? Entupimento ali de uma tubulação, uma bomba ali que não está conseguindo fazer um giro no mosto adequado, uma trasfega, né, que por algum motivo entupiu, coisas desse tipo. Enquanto no sistema industrial o número de intercorrências é bem menor, né? Como é sempre aquela mesma receita, aqueles mesmos padrões, você não altera uma OG, você não tem mais bagaço uma vez, menos no outro, mais trub, menos, né? Geralmente sempre é tudo muito igual, então o número de problemas também é bastante menor. Em relação à escala de produção, na artesanal a gente tem uma escala que vai de pequena a média, né, com bateladas ali que eu vou te dizer que começaria em 200 litros e até casa dos 2.000, dá para dizer que é artesanal, né, por batelada. Enquanto industrial, a escala é bastante grande, às vezes é gigante, né, tem bateladas ali de 5 até 50 mil litros de uma vez só. Em relação ao funcionamento da linha de produção, geralmente as cervejarias artesanais trabalham apenas ali no horário comercial, enquanto as cervejarias industriais trabalham 24 por 7, né? Não para nunca, né? Ali a produção é constante e direto, não tem feriado, não tem nada, né? Parada é só quando realmente tem problema ou quando tem uma produção maior do que a capacidade de venda da cervejaria, né? Em relação ao número de plantas, né, o número de instalações físicas que assim tem, né, geralmente artesanal é uma única, né, uma única uma cidade, pequeno porte, coisa e tal. Enquanto a industrial ela tem várias, né, várias sedes, uma sede, várias filiais, né, às vezes tem vários países. A gente pode ver, por exemplo, a Heineken, né, que tem mais de 150 fábricas aí pelo mundo. Em relação aos ingredientes, a artesanal geralmente ela não usa adjuntos ou usa muito pouco, né? Geralmente adjunto ali mais na parte, ou se a receita pede adjunto, ou para baratear um ou outro estilo, né? Os estilos mais simples. Enquanto a industrial geralmente leva muitos adjuntos em todos os estilos que ela produz, né? Sempre ele vai usar ali um, um extrato de malte, né? Alguma coisa assim para ajudar na homologia, alguma coisa desse tipo, para ficar mais barato a utilização da cevada. Em relação à padronização com ingredientes, no caso da artesanal, ela aceita certa flexibilidade, né? Os resultados têm uma certa variação. Então, de safra para safra, de lote para lote, às vezes você tem, como eu falei antes, um pouquinho de variação ali na carga aromática de um lúpulo, ou na OG, ou às vezes na cor de um malte. Isso faz uma certa variação na cerveja. Enquanto no industrial, ela procura sempre o máximo da consistência, né? A cor ali está sempre exata, o IBU está sempre muito exato, né? A quantidade de álcool ali está muito precisa, o resultado é sempre padronizado. Em relação à distribuição, geralmente artesanal ela é local ou regional, não foge muito disso, né? Raras, algumas são a nível nacional, enquanto industrial geralmente ela distribui mundialmente, né? Ela vai para um país inteiro que ela está ou vários países. Próxima pergunta: como é feita a cerveja artesanal? A cerveja artesanal ela tem um processo, aqui eu dividi em 6 etapas. Então, o primeiro deles é chamado moagem dos grãos, né, que ele tem por objetivo ali, principal expor o açúcar que está escondido. Né? Então, a gente vê aqui nessa figura aqui ao lado, um grãozinho quebrado. Dá para observar ali no cantinho é, a sêmola, né, o grão ali aparecendo. Então, é preciso quebrar o grão para que o processo de hidrólise, né, da entrada da água, consiga retirar aquele amido que está escondido dentro do grão. Se não houvesse essa moagem, essa quebra do grão, a gente teria uma eficiência incrivelmente baixa, porque não conseguiria extrair esses açúcares presentes aí dentro do grão. Segunda parte é o cozimento dos grãos, né? Esse cozimento ele já vai pegar, a gente fala do mosto, né? Já em si, então a gente já tem os grãos e o mosto ali presente, ele faz esse cozimento para fazer a conversão enzimática, que é transformar aquele amido em açúcares que sejam fermentáveis ali um pouco mais na frente. Então, essa etapa aqui é necessária e obrigatória para praticamente todos os estilos. Depois a gente vai para a etapa de fervura do mosto. Ele tem vários objetivos, entre eles a gente pode falar que ele esteriliza o mosto, né? Ele serve para a gente colocar ali o lúpulo e aferir um grau de amargor na cerveja. Ele serve para escurecer também o nosso mosto. Ele serve para reduzir aquela quantidade de água presente, evaporar um pouco de água e chegar na concentração de açúcares necessários, né? E outras tantas funções aí que a gente tem presente na fervura. Depois esse mosto ele é resfriado e ele é enviado para a fermentação aí na nossa quarta etapa. Então, a etapa fermentativa é onde ocorre a adição do fermento, que gera uma temperatura bem baixa ali, né? Normalmente nas lagers em torno de 10 graus, nas ale em torno de 18.
E aí ocorre a fermentação, que é a transformação daquele açúcar presente em álcool e CO2, né? Isso acontece pela ação aí das leveduras dentro da cerveja, dentro do mosto, na maioria dos estilos. Alguns estilos especiais também admitem fungos, bactérias e outros seres vivos capazes de fazer esse tipo de trabalho. Completada a fermentação, a gente sai com uma cerveja que a gente chama de cerveja verde. Ela precisa de uma maturação e de uma clarificação, né? Tem muita ali levedura em suspensão, partículas mesmo. Essas partículas precisam ser ou filtradas, ou decantadas, ou separadas de alguma forma, para que a cerveja fique cristalina ou límpida, né? E também ocorre essa etapa de maturação, que é o arredondamento dos sabores da cerveja. Isso acontece também geralmente em tanques, né? No próprio tanque de fermentação, ou num tanque especial chamado tanque de maturação, por um processo que leva aproximadamente uma semana até um mês de duração. Por fim, ocorre o invase, né? Então, os invases eles podem ser das mais diferentes formas, né? Pode ser em lata, pode ser em garrafa, pode ser em growler, em PET, pode ser em barril, diversas formas aí de invase, onde a cerveja é transferida desse tanque de maturação para a forma que ela é vendida, distribuída, comercializada. Então, esses aqui são as 6 etapas que conferem aí o processo básico da cerveja artesanal. Quais os tipos de cerveja artesanal? Então, há oficialmente centenas de estilos descritos, né? Tem vários órgãos aí, como o BJCP, um deles, que define os estilos, oficialmente quais são os estilos de cerveja. Então, assim como a gente tem lá nos vinhos, geralmente os estilos estão muitas vezes ligados ao tipo de uva, né? Uva taná, uva Shiraz, uva tempranilho, e a gente tem assim os estilos baseados nas uvas. No caso da cerveja, não é baseado nos grãos, mas nomes que são criados aí basicamente em vários fatores. Então aqui a gente tem alguns exemplos como American Lager, APA, né, de American Pale Ale, IPA, né, de India Pale Ale, Stout, aquela cerveja é, preta, né, bem escura, Porter, uma cerveja um pouquinho mais clara que Stout, geralmente um marrom ali puro, quase preto, cerveja de trigo alemã, né, também chamada aí de Weizen, né, Witbier, aquela cerveja que leva casca de laranja e semente de coentro na sua concepção, bastante refrescante. Temos a Dunkel, que é uma cerveja de trigo alemã mais escura. Vienna Lager, que é uma lager um pouquinho mais escura, um pouco mais amarga. Temos as Lambics, que são cervejas selvagens e por aí vai. Então, uma centena de tipos. E esses tipos de cervejas, eles são classificados por diversas formas, né? A gente pode ter uma classificação, por exemplo, baseada nas escolas, né? Que são os estilos americanos, os estilos ingleses, os estilos alemães, os estilos belgas, os estilos Novo Mundo, até mesmo o estilo brasileiro, né? Catarina Sauer, o estilo brasileiro. A gente também tem a classificação em relação às leveduras, né? Levedura ale, que é aquela que é feita numa fermentação a uma temperatura mais elevada, fermentação lager, feita em temperatura mais baixa, ou mesmo uma fermentação selvagem, né, que às vezes pode acontecer até uma fermentação em temperatura ambiente. São formas também de classificar estilo de cerveja. Né? Por causa da Lambic, por exemplo, é uma levedura selvagem, e às vezes pode ser também de uma cepa ale ou de uma cepa lager. Também a gente pode classificar a cerveja de acordo com a cor dela, que ela vai de cerveja muito clara, ali por tom palha, até muito escura, chegando ali marrom e preto, né? Cerveja preta, como por exemplo uma Stout. Elas podem ser leves, como uma American Light Lager, ou extremamente alcoólicas, né? Como uma Riesling, como uma Barley Wine. Então tem mais variados graus aí de álcool. Elas podem ser mais para o lado de doce, né, maltado, onde aparece mais ali a sensação do malte, como as cervejas alemãs, de modo geral, ou podem ser mais amargas, né, como por exemplo as cervejas americanas e inglesas, geralmente elas são mais amargas. Elas podem ser cervejas comuns, como a maioria desses exemplos que eu mostrei, ou podem ser cervejas exóticas, como as lambics, né? Podem ser cervejas que tenham notas ali de vinagre, por exemplo, né? Acéticas, cervejas ali que muitas pessoas podem odiar no primeiro momento, outras vão adorar, vão amar aquele estilo de cerveja. E elas também podem ser em relação ao tipo de ingrediente. A gente pode ter uma cerveja puro malte, pode ter uma cerveja que usa adjuntos, pode ter a cerveja que leva frutas, que leva ervas e por aí vai. Então temos várias formas de se classificar aí as cervejas. Por que as cervejas artesanais são mais caras, né? Então tem vários fatores que levam a cerveja artesanal a ser mais cara que uma cerveja tradicional.
Então, quanto menor a escala, né, de produção, mais caros são os insumos e mais caro é o processo. Que é uma coisa óbvia, né? Se eu estou comprando ali 30 quilos de malte, eu vou pagar o preço. Se eu estou comprando 30 mil toneladas de malte, eu vou pagar uma fração desse valor, né? Então, quanto maior for a escala, mais baratos são os ingredientes, né? E geralmente essas cervejas industriais, elas são compradas, esses insumos, em uma quantidade muito absurda, né? Muito grande mesmo, que barateia o custo de produção. Então, cervejas artesanais geralmente também utilizam insumos de maior qualidade, né, do que as cervejas industriais. Não que as industriais elas sejam sempre insumos de baixa qualidade, né, mas eles têm uma regularidade muito grande. Mas a qualidade ali de alguns ingredientes das artesanais realmente podem ser mais nobres, né, mais caros esses produtos. Geralmente, para se produzir uma cerveja artesanal, ela também leva uma maior quantidade de insumos. Então, por exemplo, se para um estilo American Lager, para fazer ali 10 litros, você gasta 2 quilos de malte, para fazer uma Double IPA, 10 litros, você vai gastar 5 quilos de malte. Então, geralmente, cervejas artesanais gastam bastante mais malte, gastam mais levedura, gastam mais lúpulo e por aí vai. E o processo também, ele geralmente é mais complexo, né? Enquanto lá é um processo industrializado, padronizado, geralmente o processo dos artesanais é mais complexo. Às vezes você tem ali etapas intermediárias de validação, de mesclagem, de correção, de ajustes, que deixa ali tudo também mais complicado de se fazer. Então isso acaba encarecendo aí no final o custo da cerveja. Quais os principais ingredientes da cerveja? Para responder essa pergunta, eu separei aqui em três categorias para ficar mais fácil, tá? Então, se a gente estiver falando de uma cerveja puro malte, só vai ter quatro ingredientes, né? Aquela lei da pureza alemã. Vai ter o malte, seja ele de cevada, de trigo, de centeio, né? Ou uma mistura desses, ou aveia também, comum, sorgo, e por aí vai, né? Mas geralmente malte de cevada, na maioria delas. Vai precisar de lúpulos, né, para fazer a parte de amargor e geralmente de aroma também, né? Então, dependendo do estilo, vai levar mais de um, mais de outro. São raros os estilos que não têm lupulagem de amargor, lupulagem de aroma. Temos a levedura, né? A levedura é o que a gente chama também de fermento, que vai possibilitar a fermentação, terceiro ingrediente, um ser vivo. E por final, temos a água, né? A água cervejeira, que muitas vezes essa água ela é tratada, ela é adicionada alguns sais, ela é purificada, ela recebe ajustes de pH, ajustes ali de quantidade mesmo de sais da suspensão, que vão conferir ali sabores no final da cerveja. Então isso aqui seria para puro malte. No caso de uma cervejaria industrial, provavelmente misturado com esses maltes aqui, a gente também vai ter extratos, né? Extratos de malte feitos às vezes, muitas vezes de milho, né? O uso de açúcar simples, né? O açúcar de grãos, que vão conferir ali um potencial de álcool para essa cerveja de uma forma mais barata do que se ele fizesse 100% com malte de cevada. Então, é uma forma que a indústria tem para baratear ali, o custo, né? E não é necessariamente uma forma de você piorar a qualidade da sua cerveja. É possível fazer cervejas com adjuntos, né, com extratos e tal, e ela tem uma qualidade excepcional. O que acontece é que a maior parte das vezes a indústria ela não se preocupa muito com aquela qualidade sensorial. Ela se preocupa mais com o preço, né, com atingir certo público que não está ali muito preocupado com a qualidade, mas sim com o preço. A parte industrial também, geralmente, ela usa alguns aditivos, né, que não são muito bons aí, tornando já a cerveja que poderia ser um produto 100% natural e orgânico e um produto processado, né? Então, às vezes é comum a gente encontrar cervejas que levam antioxidantes, estabilizantes de espuma, por exemplo, clarificantes para deixar a cerveja mais cristalina, afinantes, né, para afinar ali o malte, né, para aumentar o rendimento da misturação, né, deixar a cerveja mais barata e por aí vai. E nas artesanais mais exóticas, a gente pode ter alguns ingredientes aí que não são tão comuns, né? Como, por exemplo, o uso de fungos e bactérias não convencionais para fazer fermentação, para conferir ali sabores mais exóticos, né? O uso de frutas, de ervas, de açúcar de outra fonte, como rapadura, por exemplo, né? Açúcar demerara, e por aí vai, né? O açúcar de frutas, nem mesmo outros tipos aí de açúcares que não seja da cana, né, para aumentar a alger ou trazer
sabores para a cerveja. Então temos esses adjuntos aí. E às vezes também a gente usa alguns mecanismos para aumentar a complexidade sensorial da cerveja, como por exemplo o envelhecimento em barris de madeira, né, uma mesclagem com outras bebidas, por exemplo, o Bourbon, né, Bourbon Count, por exemplo, que utiliza barris de madeira onde foram guardados o Bourbon, né, para transferir para a cerveja não só as notas de madeira, mas também notas dessas bebidas alcoólicas. Isso tudo encarece a bebida também e deixa ela com uma complexidade sensorial muito maior do que outras cervejas. Qual a diferença entre chopp e cerveja? Então, essa pergunta ela tinha duas respostas, né? Então, tinha uma resposta antiga. No conhecimento antigo a gente dizia que cerveja ela é envasada em garrafa ou lata, enquanto o chopp ele era envasado em barril, né? Isso aqui era um conhecimento que a gente via aí nos anos 80, anos 90, a gente via esse tipo de pensamento. E como todo mundo dizia que era isso, a gente não pode dizer que é errado, que era falso, né? Mas o entendimento moderno não é este, tá? O entendimento moderno é que a cerveja ela é pasteurizada, enquanto o chopp não é pasteurizado, né? Então a cerveja, por ser pasteurizada, ela tem uma vida útil mais longa, ela permite uma guarda em temperatura ambiente, né? Ela não estraga ali na prateleira do mercado, mas esse processo de pasteurização muitas vezes gera uma perda sensorial, né? Ela perde em qualidade ao que ela era antes de ser pasteurizada. Imagina aí que você tinha uma cerveja fresca, recém-produzida, e esse processo de pasteurização, que é um cozimento, ele acaba estragando ali, parte do sabor da cerveja. E esse processo ele é mais comum em cervejas industrializadas. Já o chopp, né, que ele não é pasteurizado, é fresco, é vivo, ele é cerveja, tem uma vida útil mais curta, né? Ele pode estragar se ficar em temperatura ambiente, então ele tem uma necessidade de refrigeração, você tem que manter ela gelada para não estragar. Tem uma maturação de qualidade, geralmente, né? Enquanto o tempo passa, né, você pode mudar o sabor da cerveja, né? Para melhor, enquanto a cerveja pasteurizada ela só piora com o tempo, aqui na cerveja fresca, é uma cerveja viva, ela pode melhorar. Então você faz uma ris, no dia que ela está pronta, ela não está gostosa. Você deixa passar 6 meses, ela melhora de sabor. Você deixa passar um ano, melhora mais ainda. Deixa passar 5 anos, ela está com sabor delicioso, complexo, né? Então ela tem essa evolução sensorial aqui da cerveja. A gente chama ali, grosso modo, de cerveja, né? E também é mais comum em cervejas artesanais. Então, acaba que a gente acaba misturando muitas vezes, né, quando a gente fala cerveja artesanal e chopp, a gente não consegue separar muito bem, mas grosso modo seria essa a diferença, sendo que muitas vezes para chopp a gente acaba usando cerveja também, né, cerveja não pasteurizada, cerveja artesanal, para chamar de chopp, tá? Então tem um pouquinho de confusão aí, espero que vocês entendam que isso não é muito pacificado o entendimento. Qual é a melhor forma de tomar cerveja? Então, tem vários fatores que podem melhorar, aprimorar aí a qualidade de você estar bebendo a sua cerveja. Primeiro, é a temperatura correta. Uma cerveja extremamente gelada, ela não é boa para você degustar, né? Ela vai congelar ali sua papila degustativa e você não vai sentir o sabor da cerveja. Então, qual é a cerveja que a gente toma extremamente gelada? A cerveja ruim, né? Cerveja industrial, que não tem qualidade, que se você deixar um pouco mais quente, ela vai estar horrível de sabor. Então, você quer esconder aquele sabor ruim, então você toma ela extremamente gelada. Mais uma cerveja artesanal, você vai estar apreciando ela aí entre 5 e às vezes até 12 graus centígrados, dependendo do estilo. Uma regra básica é o seguinte: quanto mais escura a cerveja, geralmente mais quente a gente toma ela. Quanto mais alcoólica é a cerveja, geralmente mais quente a gente toma ela. Então, esses dois parâmetros podem te ajudar, grosso modo, a você estar escolhendo aí uma temperatura de degustação. Eu gosto da cerveja ali entre 5 e 10 graus na maioria dos estilos, numa Ries, uma cerveja muito alcoólica, de 10 ali até 12 graus. O copo correto também vai te ajudar bastante no sensorial da cerveja. Tem muitas cervejas que você quer se beneficiar da concentração de aromas, então você vai usar um copo parecido com o formato de um copo de vinho, né, que vai centralizar ali os aromas. Outras cervejas você quer uma sustentação da espuma, outras você quer tomar ela como se fosse um cálice, por exemplo, né, cervejas belgas, trapistas, tomar aquele cálice dos deus, né, então são um cálice mais aberto, com aquela espuma
bastante grande e ampla, né? Então o copo também pode ajudar bastante na sua experiência sensorial para você melhorar o seu processo de degustar cerveja. Terceiro fator que eu coloquei aqui chama ambiente adequado ao estilo. Então, por exemplo, não dá para você pegar uma cerveja muito complexa e deixar ela para tomar ali durante um churrasco de final de semana com uma banda tocando pagode ali, né? Não tem nada a ver essa cerveja com esse evento. Então, para esse tipo de evento é muito mais legal você usar uma cerveja simples, fácil de beber, pouco alcoólica, que tome ali em grande quantidade. Então, quanto mais complexa for a cerveja, mais cuidado ela vai requerer em relação ao ambiente onde você vai estar degustando, né? Então, às vezes você está ali num bar cheio, até um bar especial, cara, às vezes nem lá é um lugar legal para você tomar uma cerveja muito complexa, porque tá tanto de barulho, né, que você está vendo ali, tanta coisa que está roubando a sua atenção, não deixa você apreciar ali o sabor da tua cerveja. Então, dependendo da cerveja, é muito melhor você pegar aí um colega que entenda, né, fazer um ambiente menor ali de degustação para você apreciar esses sabores. Quarto fator é a carbonatação adequada. Uma cerveja extremamente carbonatada vai te fazer arrotar muito, você também vai perder o sensorial da cerveja, o sensor 2 vai arrastar o sabor da cerveja, enquanto que uma cerveja também flat, né, com pouca carbonatação, vai ficar pesada, xoxa, sem graça, às vezes mais doce, também não vai ficar bom. Então é importante você ter uma carbonatação adequada. E o que acontece em muitos bares é que eles equalizam é, a carbonatação para todas as cervejas, para toda a linha de cervejas que eles servem ali em torneiras, né, que serve ali no formato, vamos chamar de chopp. Então, todas elas têm a mesma pressão. E aí você concorre à pressão de uma cerveja leve com de uma cerveja mais pesada, e você percebe que uma das duas não vai estar muito legal ali na carbonatação e acaba perdendo um pouco da qualidade da sua experiência. Então, também recomendo aí uma carbonatação adequada tanto para fazer cerveja envasar, né, quanto para o serviço da cerveja. Como produzir 5 litros de cerveja? Então, para produzir 5 litros de cerveja, eu te deixo aqui duas opções. bit.ly barra minha primeira breja é um vídeo que eu explico como fazer uma cerveja a partir de extrato de malte seco, sem fervura, um método que eu chamo de 5 minutos para você preparar a cerveja, depois tem etapa de fermentação de envase, né, que vai levar mais alguns dias, mas é um método extremamente fácil, que você vai precisar de uma garrafa de água mineral entre 5 e 10 litros para você poder fazer essa cerveja, fica muito boa. Eu realmente recomendo você fazer essa cerveja que você vai aí se surpreender. E também tem o vídeo bit.ly barra minha segunda breja, que é o método padrão, onde a gente usa, por exemplo, uma espagueteira, uma panela de pressão, uma panela qualquer grande ali que suporte acima de 7 litros, para você poder fazer a sua cerveja utilizando o método padrão. E aí você vai usar um outro componente a mais aqui, mas nada muito difícil, tá? Então, com isso aqui você vai conseguir produzir seus 5 litros, além, é claro, dos seus insumos, né? O puro malte, aqueles 4 insumos que eu já falei ali atrás. Qual é o estilo de cerveja mais consumido no mundo? Como tudo, né? O que é mais consumido no mundo geralmente é aquilo que é mais barato, que atende às massas, que é feito em larga escala. Então, é o estilo American Lager, né? Um estilo que não me agrada muito, mas é o estilo que é mais produzido, como, por exemplo, a Skol, Antártica, Budweiser, Corona, Miller, Sapporo, né? Japonesa. Todas essas aí são cervejas American Lager, né? E dessa aí é a cerveja mais produzida no mundo. Como montar uma pequena fábrica de cerveja? Essa é a resposta um pouquinho mais complicada, mas vou te dar aqui pelo menos pilares, né, para você estar pensando. Então, a primeira coisa é a legalização da empresa, né? Ela precisa ser uma pessoa jurídica para você começar a fazer uma fábrica. Você tem que se adequar a normativos, geralmente tem duas classes, né? Normativos industriais e normativos alimentícios, porque você está montando uma indústria e uma indústria de alimentos, né? Então tem dois níveis ali de adequações que tem que fazer em relação ao tipo de piso, tipo de limpeza, tipo de parede, tipo de escoamento de água, tipo de, né, de organização, onde você guarda as coisas, tudo isso daí está relacionado aos normativos. Depois você precisa de um espaço, né, um espaço para estoque, um espaço para a parte quente, um espaço para a parte fria, né, um outro para o invase e um último para a limpeza. Também vai precisar de uma equipe de produção, né, para fazer a tua cerveja, essa equipe que vai trabalhar ali contigo, né, talvez um ajudante, um mestre cervejeiro, alguma coisa assim. Vai precisar também de formar, né, os equipamentos da tua cozinha cervejeira, as panelas aí de mosturação e de fervura, no mínimo, né?
a tua linha de fermentadores, onde você vai estar fermentando isso daí, e às vezes maturando, e uma linha também para envase, de acordo com o que você escolher, se vai ser barril, garrafa, lata, por aí vai. Por fim, aqui você vai precisar de suas receitas e seus insumos, né, para produzir, né, definir suas receitas, definir seus insumos e fazer também, no final aqui, um gerenciamento de resíduos, né? Como é que você vai fazer a limpeza disso tudo, onde você vai escoar toda essa sujeira da produção, como é que você vai dar um fim, né? Você não pode jogar isso aqui, por exemplo, ralo abaixo, tem que fazer um tratamento específico para isso daqui. Então, se você gostou do que você viu por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para receber vídeos como esse. Dê o seu joinha para ajudar aqui o canal. Também siga-nos aí nas redes sociais. Né? Você pode me encontrar nesse link que tem na tela e conheça o meu curso, um lugar que eu vou ter para te ensinar a fazer cerveja artesanal de uma forma fácil, legal, divertida, didática, com apoio direto meu todo o tempo, né? Não é um curso gravado que você se fica ali abandonado, não. Eu vou estar ali do teu lado, te ajudando, tirando dúvidas, né? Preocupado ali com o teu desenvolvimento, tá? Você vai ter o meu apoio durante o curso aí para você aprender a fazer cerveja, com garantia total, né, de risco zero para você. Então comente, participe, dê suas sugestões, qualquer coisa, estou por aqui. Um forte abraço e até mais, até a próxima.